Existe um hábito que destrói os relacionamentos aos pouquinhos e você nem percebe. Ele não envolve gritos, não envolve traições, não envolve brigas, conflitos intensos, grandes. E justamente por ser muito silencioso é que as pessoas nem conseguem perceber a gravidade que é. Esse hábito é o de evitar conversas difíceis. Você sabe que tem alguma coisa para resolver na relação, mas você olha assim para a pessoa e pensa, deixa pra lá. Ou então pensa, eu vou falar disso depois, ou acha que vai incomodar, ou toda vez que vai tentar falar sobre o assunto, alguma coisa deixa você com medo de causar talvez uma tensão, ou achar que a sua relação está muito legal, não precisa de ter algum problema ali, e você se sente sempre tentando trazer um problema, e aí você vai evitando, vai empurrando com a barriga, vai deixando para depois, e depois, e depois, e depois, e depois, e vai sentindo aquele desconforto e não sabe mais de onde vem. Você sente no corpo, você sente na ansiedade que aumenta, você sente até mesmo no distanciamento de vocês. E aí você não sabe como fazer, não sabe como resolver esse problema. E muitas vezes até mesmo se sente culpado, porque não tem briga, não tem motivo. Você acha que, o que está acontecendo? E para não causar nenhuma tensão, você não fala nada, só deixa. O tempo vai passando apenas e você vai deixando a vida acontecendo. Só que acontece um efeito colateral muito grande, que é o ressentimento. Tudo aquilo que não é dito vai ficando guardado e vai guardando, e assim como um balão, vai enchendo, 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 e vai chegar uma hora que vai estourar. E é aí que mora o problema. Porque toda relação que não existe diálogo, que não é conversado, não tem as conversas difíceis colocadas na mesa, ela uma hora explode. Por mais harmônico que pareça ser a relação. Aí você acha que está vivendo uma relação de paz, uma relação saudável. A gente não briga, não temos conflito. Mas e as conversas está tendo? E aí quando esse balão explode, o que acontece? Todo aquele ressentimento é jogado na cara um do outro. Tudo que vocês estavam guardando, explode ali na cara dos dois. E agora? Uma relação realmente saudável não é uma relação sem brigas, não é uma relação sem conflitos. É uma relação onde você se sente confortável e respeitado para ter essas conversas difíceis, por mais dolorosas que elas sejam. Tocar em pontos que pode machucar muito, mas saber colocar esses pontos. Ou até mesmo quando um ou outro não consegue lidar com aquele pequeno problema, mas ainda assim é levado em consideração e vocês trazem ali para o debate. Isso sim é uma relação saudável. É necessário ter essas conversas difíceis, porque são nessas conversas difíceis que a relação vai se tornando forte, vai se tornando um porto seguro, porque por mais que tenha conversas difíceis, temas que sejam desconfortáveis, você tem ali uma pessoa que está te ouvindo, você está ouvindo ela, onde pode doer, tá ali arrancando a ferida mesmo, tá falando sobre problemas muito profundos, mas ainda assim é um porto seguro. Mesmo você ouvindo aquelas coisas, aquelas verdades, ou falando aquelas coisas, aquelas verdades que machucam, ainda você tem um ao outro. Isso sim é uma relação saudável, onde você tem a autonomia, a sua autenticidade respeitada e não ignorada, não vista como se fosse algo que não pudesse ser dito, enfim. Relações saudáveis têm que existir sim conversas difíceis. Então assim, para concluir, se você está numa relação em que você não consegue falar sobre assuntos difíceis, complexos, problemas ali entre vocês,
você não consegue ser autêntica, você realmente está ali pisando em ovos, com medo de trazer tensão para a relação, ou ser taxada de alguma coisa, ou briga demais, fala demais, enfim. Então você não está numa relação saudável, é hora de acordar e ver realmente como que é a sua relação. Relações saudáveis, elas são necessárias conversas difíceis, muito difíceis. Podem ser dolorosas, o que for, mas elas existem e têm que ser colocadas na relação, porque sem elas não é uma relação saudável. Maturidade emocional é saber a hora de dizer as coisas que precisam ser ditas e não evitar o óbvio. Porque se está incomodando, se está machucando alguma coisa entre a relação de vocês e não falar sobre isso, não é maturidade emocional. Um adulto emocional, ele fala sim sobre o que incomoda e ele chama sim para conversas difíceis. Se esse conteúdo mexeu com você de alguma forma, deixa aí o teu like, se inscreva no canal que vai ter toda semana um conteúdo aqui para vocês sobre maturidade emocional. Até o próximo!